sobre fazer discípulos, multiplicação. Eu convido os amados irmãos a abrirem em Efésios 4, versículo 12. Vamos começar por aí. Eu tenho aprendido muito com esses estudos, muito com a palavra de Deus. Eu creio que cada um aqui também tem aprendido muitas coisas. E já ouvi testemunhos de irmãos falando que já estão fazendo isso, falando de Jesus, onde que estão na loja comprando, estão entregando um caderninho para essa pessoa já ter contato com a igreja. E continuamos orando que Deus vai mandar essas pessoas, que cada um aqui tem se levantado para falar do Evangelho lá fora. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 12. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, amado Pai, amado Deus, obrigado, Jesus, por estar em Tua casa, em Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra ser ministrada em nós, que nós possamos aprender através do Teu Espírito Santo, que não seja o homem falando, mas sim Você, Deus, que eu possa ser um canal de bênção na vida de cada um aqui. Obrigado, Deus querido, Deus amado, pela palavra que está sendo ministrada neste lugar. Obrigado por cada aprendizado que o Senhor tem nos deixado através dos irmãos amados que aqui se encontram na Tua palavra, Deus, escrito. E o exemplo maior, que é Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Obrigado por nós aprender tantas coisas que Jesus tem nos deixado, que o Senhor tem inspirado autores para relatar esses grandes atos de amor, como nós cantamos aqui, o ousado amor de Jesus, que fez tantos milagres, tantas maravilhas, provando que Ele é o Messias, Ele é o ungido de Deus, e que nós possamos, através da vida do Teu Filho amado, Teu ungido, o Cristo, que nós possamos aprender ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos quase no final do nosso estudo sobre multiplicação. O pastor vai trazer, ele abriu, entrou em férias e vai trazer o fechamento do estudo. E este tema de hoje, solicitar contas, parece um tema meio forte, um tema meio pesado, né? Mas como assim solicitar contas? Até quando eu estava lendo ele, até eu pensei, nossa, que título, né? Mas na verdade, quando eu fui ver, ele não é isso, que é um solicitar contas de uma forma drástica. Creio que todos viram o banner da igreja, que foi publicado ali no grupo da igreja, que é uma conversa entre uma pessoa e outra pessoa. Ou seja, o solicitar contas é uma conversa, é um diálogo que o discipulador está tendo com o discípulo. Ele está pedindo: como é que está a sua semana? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu devocional? Tu está tendo alguma dificuldade? Tu está tendo alguma dificuldade na tua família, no teu trabalho? É isso que é solicitar contas. E nós, ao longo da noite de hoje, vamos ver um pouquinho mais detalhadamente cada um item desses e na palavra de Deus, em busca do aperfeiçoamento do discípulo. E neste grandioso versículo que Paulo relata para os Efésios, e logo vai falar aqui, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então aqui, todos os ensinamentos que Paulo está deixando, ele quer preparar os santos. Os santos quem é? A igreja, é aqueles que confessam Jesus Cristo. Todos esses estão buscando a santidade, para um dia ser glorificado e morar com o Pai. Ou seja, ele está dizendo assim: em busca do aperfeiçoamento, vão. É isso que eu estou ensinando, façam isso, não deixe de fazer. Para que o quê? Ele segue ali, no final, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem que é o corpo de Cristo? Nós, igreja. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Cada membro tem a sua função, cada membro vai fazer alguma coisa. Então ele está falando assim, para que os santos venham aprender tudo isso, para que todos nós venhamos ser edificados. E nós vamos se aprofundar um pouco mais deste versículo e da palavra de Deus. Mas antes, quero contar uma história.
Estou gostando de contar a história. A história de hoje é de um hospital. Hospital nunca muito legal, mas enfim. Ela começa o seguinte: tinha um homem, ele estava dormindo e tinha sua esposa, e ele se acorda de madrugada com febre, estava febril, muito cansado, muito carregado durante a semana, acabou adoecendo. E essa febre acabou assustando a esposa dele, e ele o que fez? Logicamente foi para o hospital. Lá no hospital, quando ele chega assim na recepção, ele vai ficar no pronto-socorro. Era madrugada, pronto-socorro, um médico, e as pessoas que estavam mal também estavam lá, obviamente. E nisso ele começa a ver, olha para um lado, ele vê uma criança com uns problemas respiratórios. Ele olha para o outro lado, ele vê uma idosa com a pressão alta. Ele olha para a frente e vê uma grávida em trabalho de parto. Ele olha para o lado que está entrando lá a urgência, uma vítima recém saída de um acidente. Só que nessa noite só tinha um médico para todas essas pessoas que estavam precisando do atendimento. Certa hora o médico chega assim, desesperado, e chega assim: eu vou atender todos vocês juntos, vamos comigo lá para o anfiteatro. Meia forte atitude do médico, né, atender. Se um está com febre, outro está com acidente, outro está com trabalho de parto, a criança está com problema no pulmão, a outra pessoa ali, não sei. É meio drástico falar isso, né? Ou seja, o médico, ele usou essa tática, essa história, justamente para nos chocar, vamos dizer assim, para nós chamar uma atenção. Sim, é muito bom vir aqui louvar a Deus, no culto de domingo, no culto de quinta, nos jovens, todos os cultos é muito importante nós estarmos aqui, mas também é muito importante o tete a tete, olho no olho, falar. Se o médico atendia todo mundo, como é que todos iriam falar para ele junto? Ia ser aquela, né, eu estou com mal aqui, ia ser complicado. Ou seja, olho no olho, o médico vai ver: você está com esse problema, toma isso. Você está assim, toma aquilo. Você precisa ganhar o seu nenê, vamos para a cirurgia. Você precisa de uma cirurgia, voltou do acidente. Consegue atender muito melhor a pessoa se ela está no particular. Então, dito isso, nessa história do hospital, é muito importante sim os cultos. Hipótese alguma a gente deve deixar de vir, amém? Mas é muito importante a gente estar olho no olho com o nosso discípulo, com aquela pessoa que nós queremos falar do Evangelho. Ele vai aprender muitas coisas aqui, ele vai aprender nossa, Deus se revela todos os dias através da sua palavra, mas às vezes ele está com uma dificuldade, que quando o pastor está pregando aqui, ele não vai conseguir. Ô pastor, espera só um pouquinho, para a tua pregação, que eu preciso falar do meu problema para você. E ele vai conseguir falar do problema dele para você, quando vocês estiverem fazendo o seu devocional. Quando vocês saírem para tomar um sorvete, ele vai conseguir abrir o coração. Essa é a ideia que o autor trouxe do hospital. E a igreja é um hospital. Todos aqui somos médicos, preparados por Jesus Cristo. Jesus Cristo ministra no nosso coração. E nós temos essa autoridade através do Espírito Santo que Ele nos confiou para nós falar do Evangelho dele lá fora. Ou seja, todos nós aqui podemos estar ajudando, podemos estar curando as outras pessoas. Amém? O objetivo da solicitação de contas. A solicitação de contas é o processo de investigação pelo qual o discipulador identifica quais áreas da vida do discípulo precisam ser trabalhadas. Como que ele vai conseguir identificar se ele não tem uma conversa? Como que o discipulador vai conseguir identificar o problema da outra pessoa se eles não têm esse diálogo? Não tem como, é difícil. Deus sabe, Deus é onisciente, onipresente, Deus tudo sabe, tudo vê, mas nós humanos somos muito limitados. Se não for pela palavra de Deus ou pela outra pessoa falando a nós, a gente não vai conhecer nada. Se não fosse a palavra de Deus sendo revelada em nós, a gente não conhecia essas maravilhas que tem nela hoje.
mas Deus fala com nós através da palavra, e a pessoa vai falar com nós através do diálogo, ou seja, é tudo palavras. Então nós precisamos sim ter esse diálogo com as pessoas. O discipulador deve constantemente impulsionar o seu discípulo a avançar o seu relacionamento com Deus. Nesse momento de diálogo, você vai notar se essa pessoa ela está afastada, se ela está necessitando de qual alimento que ela está necessitando. Você vai conseguir fazer com que ela se aproxime de Deus, mas isso ela precisa abrir o coração. E para abrir o coração, tem todas aquelas outras ministrações que a gente já viu até hoje: o relacionamento, a busca, o zelo, a oração, tudo isso. E com esse relacionamento, esse engajamento que nós vamos ter com o nosso discípulo, ele vai abrindo o coração para nós. E dessa forma a gente vai conseguir levá-lo cada vez mais em direção a Deus. Amém? Não que seja nós, mas é o que o Espírito Santo ministra em nós, que nós possamos ser canais de bênção na vida dos outros, como alguém foi um canal de bênção na nossa vida um dia. Amém? A solicitação de contas é o aperfeiçoamento do discípulo, a oração e a leitura. Ali vocês vão conseguir ver se ele está entendendo os textos bíblicos. Ali vocês vão conseguir ter se ele está com dificuldade para orar a Deus. Ali vocês vão conseguir ver, talvez ele tenha dúvida no jejum, vocês vão conseguir explicar para ele: o jejum eu faço dessa forma, eu acredito através da palavra de Deus assim. Claro, cada um vai ter uma forma de jejum. Tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo sem comer, tem outras pessoas que conseguem ficar um dia sem comer. Se eu ficar um dia sem comer, eu acho que pode levar para o hospital, porque tá louco. A minha esposa nem se fala. Então, cada pessoa, Deus trabalha de uma forma. A importância da solicitação de contas. O discípulo é levado a pensar sobre cada área de sua vida e orientado a alinhá-las com os valores de Deus. Então, nesses diálogos, vocês vão conseguir orientá-lo. Ele demonstrou que ele está com dificuldade de largar algum pecado. Aí vocês sabiamente vão na palavra de Deus e vão falar assim: a palavra de Deus diz que o adultério é pecado. A palavra de Deus diz que roubar é pecado. E assim vocês vão mostrando na palavra, que não vai ser por nós, mas sim o Espírito Santo ministrando. E como que Deus vai falar com aquela pessoa? Através do seu Espírito Santo e na palavra de Deus. Então, sempre na palavra, vocês vão conseguindo ver essa dificuldade da pessoa que vocês estão evangelizando. Eu estou evangelizando. Então, o primeiro, solicitar contas, é fazer o discípulo refletir sobre os seus erros e corrigi-los à luz dos valores do reino de Deus. Vamos ver um exemplo bíblico. João 8, 7. Vamos abrir lá na palavra de Deus. Amém? Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Eu acho que não é esse, eu acho que eu anotei errado, peço perdão para a igreja. Mas enfim, o versículo que eu queria trazer aqui é aquele versículo que os fariseus trouxeram uma mulher que adulterou e eles queriam condenar Jesus. E eles trouxeram... Oi? Desculpa. Continuando. E eles queriam condenar Jesus. E eles estavam observando Jesus se ele desse uma vírgula errado. E aí Jesus vem e fala sabiamente: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ou seja, a importância de solicitação
de contas do nosso discípulo é para ver a dificuldade que ele está tendo naquele momento. Talvez é um pecado que ele tem, que ele não está conseguindo largar sozinho, mas talvez nós já passamos por isso, e a gente vai conseguir falar para ele: ó, eu fiz isso para me libertar disso. Talvez vai funcionar a tua vida, mas o importante para que ele largue disso mesmo é a oração. É nós pegar e orar com ele junto, colocar essa dificuldade que ele está tendo para Deus, que Deus vai ministrar no coração dele, e ele aos poucos vai largando. Não é por força e nem por poder, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto não formos confrontados com aquilo que precisamos corrigir em nós, ficaremos concentrados nos erros dos outros, como esses fariseus. Eles estavam tão preocupados com o que Jesus ia falar, que eles estavam tão preocupados com essa mulher que adulterou, que eles estavam esquecendo da ignorância que eles tinham. Eles não estavam vendo, eles estavam cegos. Eles queriam apontar o dedo, estavam esquecendo que tinham 3 dedos deles apontados para eles mesmos. Então aqui, o que fica de lição para nós nesse texto? Que ajudar o nosso discípulo, ajudar aquela pessoa que nós estamos evangelizando a ser liberta desse erro, e através da palavra, através da oração, através da comunhão com Deus. Segundo, solicitar contas é a oportunidade de ajudar os conceitos equivocados dos discípulos. Vamos lá em Lucas 10, 17. Aqui Jesus manda 72 discípulos a evangelizar. E vamos ler 17 até o 20. Amém? Os 72 discípulos voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhe dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aqui, às vezes nós precisamos corrigir o nosso discípulo, como Jesus fez com um desses 72. Eles chegaram assim: Jesus, conseguimos, bem alegres, bem felizes, pulando, imagino eu, conseguimos expulsar demônios. Eles se submeteram quando nós falamos o teu nome. E Jesus, sabiamente, falou assim: não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o seu nome, o nome de vocês, está no céu. Ou seja, muitas vezes nós vamos precisar falar algo na vida do nosso discípulo, por mais que eles sim fizeram uma coisa boa, mas talvez a gente vai ter que dizer para eles: ó, não é por isso que tu tem que se alegrar, mas sim por isso. Não é pela tua força que você trouxe 10 pessoas na igreja, mas sim pelo Espírito Santo que usou você para trazer essas 10 pessoas na igreja. Às vezes as pessoas com o seu ego vão estar com o seu coração assim, ó, aberto, alegre por causa disso, mas a gente na palavra de Deus temos que mostrar: não é assim, é dessa forma. O papel do discipulador nas solicitações de contas. Agora vamos lá para o Antigo Testamento, 2 Samuel 5, 19 até o 25. Segundo Samuel 5, cinco, 19
até o 25. Aqui é uma batalha de Davi com os filisteus, e aqui nós vamos ver sabiamente, através da palavra de Deus, o papel do discipulador na solicitação de contas. Quem aqui vai ser o discipulador? Deus. Quem vai ser o discípulo? Davi. E vamos ler a história que está aqui relatada na palavra de Deus. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhes respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Berazim e lá derrotou-o. E disse: assim como as águas de uma enchente causaram destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale do Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhes respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passo por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será este o fim de que o Senhor saiu à frente pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à frente para referir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhes tinha ordenado e derrotou os filisteus para todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Ou seja, o discipulador orientou o seu discípulo. Deus orientou Davi como ele deveria fazer. Olha a importância que nós temos através, claro, da palavra de Deus na vida do nosso discípulo, da pessoa que nós estamos conduzindo para Cristo. Ela vai precisar de orientação, ela não vai saber o que é certo e o que é errado no início. E através do ministrar da palavra de Deus, através da minha e da sua vida, essa pessoa vai tendo um entendimento mais claro, ela vai começando a entender os textos, ela vai começar a seguir com as próprias pernas, daqui a pouco ela está caminhando sozinha. E sempre ela vai buscar você em alguma dúvida. Aqui a gente vê claro nisso. Davi, através da sua inteligência que Deus depositou, ele foi sabiamente procurar o Senhor. Deus, o que eu devo fazer? E Deus falou tudo para ele. Então nós assim precisamos fazer isso na vida do nosso discípulo. Quando ele vir perguntar algo, a gente precisa dizer: faça isso. Eu tenho esse exemplo da minha vida, pode fazer isso. Eu creio que dessa forma tu vai conseguir solucionar o teu problema. E sempre, volto a citar, ora, discernir. Através disso, você fala para ele, sempre na oração. Davi temia a Deus, tinha intimidade e obediência. Davi, a gente vê nítido o temor que ele tinha com Deus e a intimidade que ele tinha. Tem até um salmo que eu acho muito lindo, se eu não estou enganado, é o 91, que ele fala que ele descansa na sombra do Altíssimo. E nisso, o que é descansar na sombra do Altíssimo? Aquele tempo lá já não tinha mais a proteção lá do tabernáculo, e ele estava literalmente sobre a sombra do Altíssimo. Naquele tempo a presença de Deus era a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança estava aqui, e ele descansava depois das batalhas na sombra do Altíssimo. Ele ficava do lado da Arca da Aliança, e por exemplo, o sol estava aqui, fazia sombra e Davi descansava. Então sabiamente ele escreve esse salmo: aqui estou eu descansando, estou parafraseando, descansando na sombra do Altíssimo, porque o Altíssimo era a presença de Deus, era a Arca da Aliança. Mas Davi, com toda essa intimidade, todo esse temor que ele tinha com Deus, ele acabou deslizando.
como a gente consegue ver, não vamos ler agora, mas em 2 Samuel 12, do capítulo 12, versículos 1 a 15, vai falar sobre o pecado dele com a Betseba. Ou seja, quando nós estivermos bem, extremamente bem com Deus, nunca, mas nunca vamos dizer assim, baixar a nossa guarda, dizer, estou suficiente. Não, busque em oração. Quando você está extremamente bem com Deus, busque mais Deus. Não feche o olho, porque Satanás, ele muitas vezes espera uma brechinha para descarrilhar o trem. Aquela brechinha ali que muitas vezes pode ser que a gente não preste atenção, pode ser fadada todo ao fracasso, através até do nosso evangelismo. Muitas vezes a brechinha que a gente deixa ali, às vezes a gente não pontua certo com o nosso discípulo, às vezes ele vai ter uma interpretação assim, que não é de acordo com a palavra de Deus, e a gente acaba deixando, pode ser uma falha e um grande problema na frente. Às vezes uma coisinha assim pode se tornar algo muito grande. E Davi baixou a guarda dele, ele como um soldado, ele como temente a Deus, ele acabou baixando, e teve essa tentação de Betseba. E aí todos nós conhecemos a história de como ele pecou. E ele é segundo o coração de Deus, porque ele não parou só ali no pecado. Sim, ele caiu, ele foi tentado, caiu, deu brecha, mas ele se arrependeu com o seu coração e fez o Salmo 51. E com esse arrependimento, Deus regenerou ele novamente. Se caso acontecer isso na nossa vida, vamos se arrepender e não pecar mais, como Jesus nos ensina na palavra dele, e não vamos cometer esse mesmo erro. Vamos nos blindar, vamos buscar mais reforço na palavra de Deus, mais reforço em oração, em comunhão com os irmãos. E quando acontece esses erros, vamos falar com o nosso discipulador, falar para o pastor, para quem está mais, talvez numa caminhada maior na igreja, vai saber lidar com esse problema. Ele vai ajudar nós, através do Espírito Santo. Amém? Os princípios essenciais da solicitação de contas. O primeiro deles é fundamental. É ajustar a vida, o relacionamento do discípulo com Deus. Fundamental, porque se não tem esse relacionamento, se não tem essa intimidade com Deus, como nós lemos aqui na palavra de Deus, esse relacionamento que Davi tinha com Deus, não adianta nós ir para frente, não adianta, a gente vai ficar batendo com a cara na parede, não adianta. Se nós não tivermos intimidade e relacionamento com Deus, não adianta. Isso é o princípio fundamental, é o beabá. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós temos relacionamento com Deus? Beleza. Segundo passo, discípulo, busca esse relacionamento com Deus também. Você tem que crescer todos os dias um pouquinho com Deus, aprender uma coisa nova da palavra de Deus, aprender a ver, buscar na palavra de Deus algo, uma referência, não sei, mas um pouquinho por dia, para até a consumação dos séculos. Amém? O princípio da intimidade. Abrir o coração. O discipulador ele deve e precisa investir e encontrar um momento para falar esse 1 a 1. Ele precisa desenvolver essa intimidade com o discípulo. Ele não pode só ficar, oi, tudo bem? Tchau. Fica uma conversa sem o importante, o recheio. O X, tu não vai comer só o pão do X, né? O que deixa gostoso o X é o recheio. Então precisa ter esse recheio, precisa ter essa intimidade, precisa ter esse vínculo, você e eu, com o nosso discípulo. Amém? Terceiro, a discrição. Isso aqui é um dos princípios que nós temos que, às vezes a gente acaba deslizando, mas é o segredo. É difícil guardar segredo? Não precisa falar, mas pense aí, é difícil guardar segredo? Muitas vezes a pessoa tem um problema que ela só quer falar para você, porque ela confia em você, porque você já cultivou esse relacionamento, essa intimidade. Então ela vai falar, ela vai abrir o coração para você e vai contar um segredo. Ou seja, segredo é segredo, você não vai ficar contando por irmão A, irmão B, irmão C, e vocês vão junto orar por aquele segredo que ele contou para ti. Princípio da honestidade.
O discípulo precisa transparecer com o discipulador e precisa também falar do fundo do coração, ser honesto, não chegar assim no 1 a 1, na conversa e falar, hoje cozinhei arroz, feijão, não que isso não seja importante, é legal para começar a criar um relacionamento, mas ser honesto. Vi lá uma borracha no mercado, não tinha dinheiro, passei a mão e botei no bolso e não paguei no caixa. Um exemplo X. Mas tem que ter essa honestidade de você, discipulador, com o seu discípulo. Ele precisa confiar, ele precisa contar as coisas para ti. Que aí vem a cura. O princípio da cura. A gente consegue ver na palavra de Deus, Tiago 5,16, que é confessar os pecados. Ele vai falar que nós precisamos confessar os pecados um para o outro. E na palavra de Deus também diz que em 1 João 1,9 vai falar que quem perdoa é Cristo. Não que ele vai confessar pecado para você ou para mim, que nós vamos poder perdoar o pecado dele. Não é isso. É Cristo quem perdoa. Mas é importante que quando ele desabafa, ele descarrega, ele tira aquele peso daquele pecado talvez grande que está na vida dele, e ele deixa ali, vocês oram por essa situação juntos. O princípio da objetividade, identificar a área que precisam ser tratadas na vida do seu discípulo. Aqui, isso aí vai se desenvolver somente com o relacionamento, com a conversa que você e eu vamos ter com o nosso discípulo. Somente assim que nós vamos conseguir ver, ele está tendo dificuldade aqui. Eu coloquei aqui alguns exemplos acerca da família, honrar pai e mãe, a mordomia, não somente como uma contribuição aqui na igreja, mas também as dificuldades nossas financeiras em casa, talvez água de luz, água de telefone que está atrasada, internet, algo assim. Pedir disso para ele, para você e eu poder orientar melhor, o testemunho cristão. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga investigar e ajudar essa pessoa que está passando por X questão. O princípio da prevenção. A solicitação de contas favorece a prevenção de erros. A prevenção é você está ajudando o teu discípulo a blindar desses erros. Por exemplo, ele está com erro na pornografia. Você fala assim, chega, não faz isso. Muitas vezes manda uma mensagem para ele, de noite, ele está indo dormir, fala assim, desliga a internet, evita, sai fora desse pecado aí, não acesse esse site, sei lá. É uma prevenção que você e eu, discipuladores, vamos ter com esse discípulo, a partir do momento que a gente conseguir identificar essa falha nele. O primeiro aspecto da vida do discípulo, que precisa ser corrigido é a relação dele com Deus. Então não adianta a gente ir de 1 ao 7 se o primeiro aspecto dele não estiver bem definido, que é a relação dele com Deus. Nós não vamos poder fazer nada até que ele não se ajeita com Deus, e através disso nós sim vamos ajudar ele na palavra do Senhor. Algumas aplicações práticas. Eu não sei se vocês vão conseguir ler aí, mas eu vou ler aqui. Use a solicitação de contas, essa conversa, solicitação de contas, para direcionar as suas conversas enquanto desenvolve o seu relacionamento com ele. 2. Dedique-se a conduzir o seu discípulo a uma vida devocional constante e crescente. Como nós vimos antes, não somente todos os dias, mas sim que ele venha aprender algo todos os dias, que ele não venha só bater o ponto, ler a Bíblia, mas que ele venha entender todos os dias, nem que seja uma frase, uma palavra, já é um crescimento que ele vai ter com Deus. Caso alguma área a ser tratada na vida do discípulo exija mais conhecimento do que nós possuímos, busque ajuda em pessoas ou em materiais apropriados. Muitas vezes ele vai chegar com uma dúvida bíblica, ou talvez uma dúvida na área financeira dele, e nós não vamos saber, talvez, essa parte da palavra de Deus, o porquê disso, ou a teologia atrás disso.
Talvez ele vai chegar com uma dificuldade financeira e a gente talvez não vai saber o que é isso. Talvez, eu não sei fazer imposto de renda. Vai que meu discípulo chega e pede para mim fazer imposto de renda. Eu não vou saber. Eu vou ter que buscar ajuda com alguém ou em materiais que são adequados, na internet, em livros. Então buscar, não deixar ele na mão, mas sim fornecer essa ajuda necessária que ele está te pedindo. Estabeleça metas do discípulo. Essas metas é o quê? Leitura da palavra de Deus. Pegar um plano e falar, vamos ler João, vamos ler Mateus, vamos ler. E é isso daí, e a oração. Vamos orar, 5 minutinhos orar, depois 10, depois 15. Amém, igreja? Esses estudos fundamentais para nós entendermos um pouquinho de tudo que é a multiplicação na qual Jesus tem nos pedido. Não é por nós, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. A grande comissão, Mateus 28, vai falar que é para nós ir e pregar o Evangelho para todos. E Deus, através de Jesus Cristo, ensinou muitas coisas, e nisso a gente pode aprender na palavra de Deus a como fazer elas. Amém? Eu convido a todos a ficar de pé e vamos orar a Deus mais uma vez, para que o Senhor possa nos conduzir sabiamente e não de acordo com a nossa vontade, mas sim com a vontade de Deus. Não que seja o homem, mas que sim nós possamos ser canais de bênção na vida dessas pessoas que Deus colocar na nossa vida. Amém? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Jesus.